Olá, queridos, graça e paz. Deus abençoe sua vida poderosamente. Bem-vindos a esse canal, que Deus possa te abençoar em todas as coisas. Eu quero agradecer aos inscritos desse canal e a cada dia a você que compartilha nas redes sociais os meus vídeos. Eu quero também abençoar a vida daqueles que me criticam, que nesses últimos dias eu tenho sofrido algumas críticas pelos meus vídeos, mas isso não importa. O que importa é que quem tem ouvido, tem aberto a Bíblia, tem de fato percebido que eu tenho trazido a verdade como ela está escrita. Mas eu também tenho orado ao Senhor e eu tenho tido revelações. Sim, o Espírito de Deus tem me dado revelações. Quando eu comecei a orar aos 14 anos de idade e eu não entendia o que era a revelação de Deus, então eu achava que o que eu estava vendo e ouvindo não tinha nada a ver. Mas o tempo foi passando e eu fui pedindo a Deus discernimento das coisas que eu via e ouvia da parte do Senhor. E nesses dias, a minha maior preocupação tem sido com a igreja do Senhor Jesus. Quando eu falo a igreja do Senhor Jesus, eu estou falando sobre as pessoas, porque a igreja não é um templo feito de madeira, de metal, de barro, de pedra, do que for. Isso não é a igreja. A igreja somos nós, são as pessoas que estão ali e dizem-se, se consideram o corpo de Cristo. Essa é a igreja. A minha maior preocupação é aonde foi que a igreja se perdeu nesses dias, com tantas coisas que está acontecendo no cenário brasileiro, no cenário mundial. Você sabia que nós já estamos vivendo um apocalipse? Esses dias, orando ao Senhor, Deus me mostrava algumas imagens em alguns sonhos. E essa grande luta que nós estamos passando, a briga pelo poder, e muitas das vezes uma briga injusta de algumas partes, e a gente está vendo a igreja se posicionando. Mas eu tenho percebido que a igreja está lutando contra a igreja. Nós estamos percebendo que as maiores perseguições estão surgindo no nosso meio. Como eu falei em outros vídeos e declaro isso e falo outra vez. E algumas pessoas não compreenderam isso, mas os maiores levantes que a igreja está sofrendo, está surgindo de dentro da própria igreja. Para a igreja, e biblicamente falando, escatologicamente falando, a perseguição que virá de fora para dentro, essa perseguição ela já foi pregada e ouvida por muitas pessoas, por muitos ministros e pastores no mundo inteiro. Mas eu estou falando sobre uma revelação que eu estou tendo dos últimos dias, de uma igreja que está se levantando contra si mesma. De uma igreja que, ao mesmo tempo que se opõe a falar a verdade, ao mesmo tempo que não consegue expressar de fato a verdade, porque alguns dos ministros e pastores do nosso país têm tido medo de chegar nos seus púlpitos e de fato pregar sobre santidade, pecado e algumas outras coisas, e principalmente no meio de um cenário político tão arrasador, a igreja está se posicionando uns contra os outros. A gente está percebendo, querido, que daqui a alguns dias a gente vai se posicionar de tal forma contra os nossos próprios irmãos, que a gente não vai entender mais quem é cristão. Nesses dias, orando ao Senhor, eu comecei a perceber que começa a existir no coração de muitos irmãos uma certa mágoa, um certo receio de lutar por alguma coisa, mas não lutar com sabedoria. O Senhor Jesus sempre foi sábio quando se tratava de ensinar. Se nós não tivermos, escute, isso é uma revelação para nossos dias. Se nós não tivermos sabedoria de como dominar algumas situações e de explicarmos para determinadas pessoas sobre o que está acontecendo nos últimos dias, nós vamos perder muitas pessoas. Talvez a nossa arrogância, talvez o nosso orgulho, ele possa atrapalhar a gente de avançar para o reino. Sabe, falar a verdade não significa ser ignorante. Nós precisamos ter cuidado para não colocarmos pessoas no inferno. Eu vou dizer algo para você da parte de Deus.
muitas pessoas estão se perdendo, infelizmente, porque não estão compreendendo essa briga, essa luta. Eu quero dizer, querido, não brigue contra ninguém, não brigue contra seu irmão, não brigue contra sua irmã. Mantenha uma postura, mantenha um coração ensinável. Procure ensinar antes de qualquer crítica, procure ensinar. Igreja brasileira, Igreja de Jesus Cristo, aonde vocês me ouvirem agora, atentem para os sinais da salvação, atentem para os sinais da volta de Cristo. Nesses dias é tempo de ganhar alma e não perder almas. Então vamos procurar saber o que fala. Às vezes é indignante algumas situações e às vezes perceber que no nosso meio alguns irmãos se levantam contra nós e a gente começa a entender, mas de que fato, de que maneira aconteceu isso, mas de que lado realmente você está. Não se assombre quando você encontrar alguém que não está de acordo com as suas ideias. Fica tranquilo. Apenas tente ensinar aquilo se você sabe mais. Eu tenho me preocupado porque a igreja ela é triunfante. A igreja ela precisa ser sábia. Observe quando Jesus chega para Pedro e ele traz essa palavra, respondendo a Pedro, aqui em Mateus capítulo 16, no versículo 18, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. As portas do inferno nunca vão prevalecer sobre a igreja, aconteça o que aconteça. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Isso é em qualquer circunstância, em qualquer cenário político, em qualquer cenário que aconteça, as portas do inferno. O diabo não vai prevalecer sobre a igreja. Isso não é apenas uma promessa, é o próprio Deus falando pelo Cristo para a igreja, que não existe nada que coloque a igreja no chão, nada que derrube a igreja, não existe nada que consiga aplacar ou esmagar a igreja, porque a igreja ela é triunfante. Nós precisamos entender essa posição. Nós precisamos entender, e eu quero dizer algo para você. Quando você for tentar passar algo para o seu irmão, para a sua irmã, procure primeiro entender a palavra. Eu quero orar por você, abençoar o teu dia e dizer que nesses dias, meus irmãos, nesses dias vai surgir muitas pessoas do teu lado, criticando sua ideia, criticando sua fé. E essas pessoas estão aí ao seu lado, estão perto de você, talvez senta no banco do seu lado, aí na igreja. Procure guardar o seu coração, porque as visões que eu via eram visões de perdas, muitas pessoas se perdendo. Nesse cenário que está o Brasil, a gente precisa ter cuidado, para que essa perda não se torne maior do que a gente pode imaginar. Não somente eu, mas outros homens de Deus, profetas dessa nação, têm visto que sim, de fato, o Brasil está no centro de um grande avivamento. O Brasil está no centro de um grande avivamento. Por quê? Porque o Brasil está começando a se prostrar diante do Senhor Jesus. Eu sei que há muitas pessoas que ainda não se prostraram, mas para que um avivamento aconteça, é preciso de muito arrependimento. E esses dias o Senhor tem colocado o nosso país nesse momento de arrependimento. Eu quero abençoar o seu dia com essa palavra e dizer: compartilhe esse vídeo. Não vamos perder pessoas, não vamos perder ninguém. Vamos orar, vamos ensinar, mas não vamos de fato colocar a alma de ninguém no inferno.
Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus, aonde chegar a minha voz, aonde chegar esses vídeos, a igreja do Senhor possa compreender. A chama do Espírito não pode se apagar. O Brasil está passando por uma situação difícil, Pai. Mas o Senhor nos ensina como se posicionar. Ensina a igreja brasileira como se posicionar. Meu Deus, não deixe que da nossa boca saia, meu Deus, palavras que destruam. Não deixe que os nossos púlpitos sejam um lugar de desabafo, mas seja um lugar da pregação do Evangelho. Eu oro, meu Deus, para que tudo acabe bem, para que a igreja se levante em oração e em atitudes de piedade, corações piedosos e generosos, pessoas entendam o momento e possam ter empatia pela dor do seu semelhante. Pai, eu quero abençoar essa vida, a essa pessoa que me assiste, a cada inscrito desse canal, seja essa pessoa de qualquer igreja, de qualquer religião ou não. Eu peço que o Senhor abençoe essa vida, esse dia e essas pessoas em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar o teu dia, a tua casa, a tua família. Eu quero lembrar para as pessoas que moram aqui em São Paulo que nessa quinta-feira agora eu realizo um culto aqui na nossa igreja. Aí está o endereço para você, às 20 horas na quinta-feira da fé. E eu falo sobre um tema muito importante, a vida de Deus em nós. Como também domingo agora, nós temos Santa Ceia às 8 da manhã e às 18h30. Às 18h30 eu estarei com vocês ministrando Santa Ceia e começando uma série de ministrações chamada Rendidos. Quero chamar você para participar. Temos também agora em novembro, dia 18 e 20 de novembro, a Conferência Fogo para as Nações, que acontece na sexta-feira às 20 horas, uma conferência de curas e milagres. E no domingo, às 18h30, no dia 20 de novembro. Traga todos os enfermos. Um grande mover de cura e milagres vai acontecer. Deus abençoe e até lá.